pessoal, que Jesus abençoe a todos. Esse é o canal de Instrumentos Artesanais Luthieria Ruas Sonoras. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre um instrumento de percussão que é a bateria, né? Eu trago aqui sempre para vocês um instrumento feito de material reciclado, né? Nós temos aí os violões feito de caixote, modelo flat com madeiras de cama. Nós temos aí violão vazado com madeiras encontradas na rua, ukulele, carrom, calimba, instrumentos feitos de coité, vários instrumentos, vários trabalhos aí feitos com material reciclado. E dessa vez eu vou trazer para vocês uma bateria básica de estudo, para a gente poder ter a condição de tentar aprender um pouco de bateria, né? Porque é um instrumento muito caro e com esse alto custo fica difícil para a pessoa comprar e depois a pessoa ver que não era aquele instrumento que ela queria tocar, aprender a tocar, né? Então, com um instrumento de estudo, nós poderemos avaliar se vale a pena ou não, tá? A gente pode iniciar pegando a coordenação motora, aprendendo o básico com o instrumento de estudo, tá? Bem, como é um instrumento complexo, com bastante componentes, né, para montar uma bateria, eu vou fazer mais ou menos 2 ou 3 vídeos, tá? Vamos fazer uma sequência aí, para poder mostrar todo o processo, todo o trabalho de como foi feita a bateria de estudo. E aí, pessoal, o que acontece? Eu vou contar um pouquinho agora, nesse primeiro vídeo, da história para vocês da bateria, né? A percussão, ela criou a bateria mais ou menos nos anos de 1900. Por quê? Antes, usava-se vários percussionistas para administrar parte da que conhecemos hoje como bateria. Nós tínhamos um percussionista no bumbo, nós tínhamos um percussionista nos pratos, nós tínhamos um percussionista na caixa, né? E aí teve-se a ideia de juntar tudo para um percussionista apenas tocar. E aí o que aconteceu? Juntou-se as caixas, né? Depois foi criado um pedal de madeira para início, para facilitar o uso do bumbo, e depois foram criados os acessórios para as chamadas estantes, né? Para poder pôr a caixa, para poder pôr os pratos, enfim, né? Foi dessa forma que foi criado a bateria, no início, né? E com o passar do tempo, a bateria foi também reduzida, com o passar dos anos, né? Na Segunda Guerra Mundial, o pessoal do jazz que utilizava baterias grandes, mas lá nos Estados Unidos, quando houve a Segunda Guerra, fechou muitos clubes, então eles tinham que trabalhar em clubes pequenos e entrar dentro de táxis para se mover de um lugar para outro, e a bateria sofreu novamente uma mudança, quer dizer, foram reduzidas as baterias de jazz, né? O que permaneceu com grandes baterias, com grandes caixas, grandes bumbos, foram as baterias de rock and roll, né? Porque era feito shows em estádios, e para facilitar, o pessoal do jazz criou essa tática de diminuir os tambores, né? Então nós temos tambores de vários tamanhos, várias larguras, né? Caixas também, e eu vou trazer um pouquinho, não sou percussionista, não sou baterista, como todo mundo sabe, mas gosto de mexer, gosto de funçar nessas coisas e tentar aqui, de uma certa forma, ajudar vocês a fazer o seu instrumento, para vocês que têm talento, que têm um dom de tocar bateria, né? Então o que acontece? Aqui eu vou tentar resumir todo esse processo, como já disse, em 2 ou 3 vídeos, e agora eu vou começar mostrando para vocês os tambores, como eu fiz os tambores da bateria, tá, pessoal? Então, da outra parte vamos mostrar o pedal e as estantes, né? E possivelmente vamos tentar reduzir fazer em 2 vídeos ou no máximo 3, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês como foi feito os tambores. Bem, pessoal, agora eu vou mostrar os tambores para vocês, tá? Vou mostrando e falando a forma que eu utilizei para fazer e dando as medidas também dos tambores, né? Então o que acontece?
Essa aqui é a caixa, tá? Então, a pele é couro de cabra, tá? E o fundo também, tá? Coloquei essa esteira aqui, beleza? Parafusei uma madeirinha aqui e coloquei a esteira, tá? Coloquei essa fita para ela poder ficar bem colada no couro, né? Para dar o som de esteira, o som da caixa mesmo, tá certo? A caixa em si, ela foi feita com folha de compensado, tá? Porque o que acontece? Esses instrumentos são feitos de folha de compensado, os mais baratos, e os mais caros são feitos com folhas de madeira, tá? Aí varia o tipo de madeira que é usado, de folha, e aí também sobe o preço cada vez mais, né? Então o que acontece? Eu utilizei aqui folha de compensado, cortei com a largura deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu anotei, de 5 polegadas, tá? Que os tambores, eles são medidos em polegadas, tá? Então as medidas são dadas em polegada. Eu cortei com 5 polegadas, né? De largura, de comprimento, né? Na verdade, de comprimento, tem 5. E a largura da caixa, ela tem 12, tá? Ela tem 12. Depois eu vou passar as medidas para vocês ali, de uma forma geral, assim, do que se é mais utilizado em medidas de instrumento. Então eu optei por fazer as medidas mais pequenas possível para ocupar pouco espaço e para fazer menos barulho, né? Porque isso aqui é uma coisa só para treino, né? Para uma bateria de treino de teste, né? Para a pessoa exercitar. Então tá aqui. O couro de cabra a gente adquire ou em lojas de artesanato nordestino, tá? Ou então na popular casa de macumba, né? Naqueles locais de artigos religiosos, tá, pessoal? Como eu já utilizei no pandeiro também, tem um vídeo aí do pandeiro, onde eu mostro um pandeiro feito de couro, e a gente adquire dessa forma. Nesses 2 locais você pode encontrar. Então tá aqui a caixa. Eu passei um papel em volta, tá? Aqueles papéis de decorar móveis, tá? Que tem cor parecida com de madeira, e botei esse plástico por cima. O plástico não ficou legal não, tá? Mas só o papel estava tranquilo. Isso aí fica dicas para vocês, tá? E eu fiz também as bordas aqui, também de folha de compensado, tá? Esses aros, tá? Inclusive, gente, quando vocês fizerem um aro, não façam assim como eu fiz, não, que tá errado. O aro tem que ter pelo menos meio centímetro acima, tá? De toda a superfície da caixa, que é para você poder utilizar na hora de bater, tá? Então isso aqui vocês fazem acima, tá? Então dê uma olhadinha nas baterias antes, coisa que eu não fiz, por isso que eu fiz errado. Eu fiz rente, tá vendo? Não é rente, tá? Ela tem que sobrar um pouquinho para fora, tanto em cima quanto embaixo, tá? Então isso aí é uma falha no meio de tantas. Então não façam dessa forma. Essa daqui, então, como eu disse para vocês, é a caixa. Agora eu vou trazer para vocês o surdo, tá? O surdo, mesma coisa, mesma folha, né? Todos os tambores são feitos com folha de compensado, tá? O couro de cabra, que ele é parafusado, tá? Você molha, para você utilizar o couro de cabra, você molha, deixa umas 2 horas ele dentro da água. Ele, quando você compra, ele é seco, duro, tá? Igual uma folha de madeira. E aí quando você bota na água, com umas 2 horas ele está molinho igual um pano. Aí você vai colocando e parafusando, esticando. Quando seca, ele fica com essa resistência,
tá? Isso aqui é o surdo. O surdo eu fiz, pessoal, com... ele tá com 12, de largura, e de profundidade ele tá com 10, tá? Ele tem 10 de profundidade. No fundo eu não botei pele. No fundo vocês vão optar pelo que vocês acharem melhor. Vocês colocam isso aqui como eu coloquei, que são fita adesiva, né? Aquelas fitas de isolar caixa de isopor, tá? Para dar uma abafada. Ou então vocês podem deixar aberto mesmo, aí fica a critério de vocês. Eu coloquei dessa forma, tá, pessoal? Então, esse aqui é o surdo. Agora nós vamos mostrar o tom. Eu fiz com 2 tons. Esse aqui é o menor. E isso aqui é uma garrafa PET, tá? Isso aqui é uma garrafa PET que eu fiz para economizar, para não usar todo de pele, tá? Mesma coisa, os aros, tá? O fundo, botei a fita adesiva, tá? Isso aqui, pessoal, é um cano de PVC, que é para a gente encaixar em cima do bumbo, tá? Para ele ficar em cima do bumbo. Então esse aqui é o tom 1, que ele está com a medida de 9 de largura por 5 de profundidade, tá? Tem 5 de profundidade. Vocês veem que ele é bem pequeno. Agora eu vou trazer o tom 2. Agora eu vou trazer, esse aqui é o tom 2, tá? Feito de couro também, né? O que acontece, pessoal? Aí conforme eu fui fazendo, eu fui aprendendo, né? Que esse couro aqui, se vocês derem para vocês verem bem, não sei se dá, ele é um pouco amarelo. Então quando for comprar couro, vocês comprem um couro bem branquinho, porque o branquinho é bem fino, este amarelo é grosso, tá? Ele tem uma sonoridade bem diferente. Então eu utilizei até para fazer para fazer esse tom, tá? Porque se eu botasse na caixa não ficaria legal, então não perdeu por causa disso. Mas o amarelo tem uma sonoridade mais forte e tal, é muito grosso, não fica muito legal. Mesma coisa no fundo, tá? Mesma coisa no fundo. A medida do tom 2 é 12 de largura por 5,5 de profundidade, tá? Tá aqui para vocês verem bem. No final de todos os vídeos eu vou deixar fotos, não tenho muitas fotos, mas vou deixar fotos de acordo com como ele foi feito, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o bumbo. Vamos ver se vai dar para visualizar legal. Aqui está o bumbo, tá? Agora no bumbo eu coloquei os aros de forma correta, tá vendo? Tem que ficar dessa forma o aro no bumbo, tá? Feito também da mesma forma, das mesmas folhas. Agora eu dei uma saidinha aqui, depois eu coloco. Vou até aproveitar para tirar esse outro aqui também, que aí dá para vocês verem melhor. Inclusive eles saem, né, como vocês viram aqui, para poder mexer. Vou tirar aqui, depois eu coloco. Fica melhor para vocês verem, tá vendo? Essa parte aqui é onde eu encaixo os tons, tá? São dois pedaços de cano, né? De 3/4 e 2 de meia, um dentro do outro, o parafuso para prender, tá? E aqui entra os tons para ficar na parte de cima, tá certo, pessoal? Então ficou dessa forma. Esse bumbo eu fiz com 16, ele tem 16 de largura e tem 14 de profundidade, tá? Então, para fazer esses instrumentos aqui, para fazer esses tambores, vocês vão ver nas fotos no último vídeo que eu colocar. Eu
eu coloquei eles amarrados, molhados e amarrados em tambores, tá? Em latões que davam essas medidas. Então todos tinham aproximadamente essa medida para poder sair dessa forma, tá certo? Botei também aqui, como vocês podem ver, a fita, né? Coloquei a fita, isso aqui são os pezinhos dele, ó, tá? Um pedaço de tubo, né? De PVC de 3/4, dei uma queimadinha no fogo para poder achatar e parafusar, e ó, é móvel, tá? Para vocês colocarem da forma que quiser, e cabo de vassoura, tá? O pezinho dele é cabo de vassoura, certo, pessoal? Então agora nós vamos passar umas medidas aqui para a gente falar um pouquinho mais. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho mais sobre as medidas, né? Como eu disse no começo do vídeo, a bateria foi mudando com o passar do tempo, né? Então, para não ocupar muito espaço, para utilizar por crianças, por necessidade dos músicos, foi se criando tambores de vários tipos, de vários tamanhos, né? Então, eu até anotei aqui para passar para vocês, depois vocês derem uma pesquisada, que isso é bem interessante, tá? Por exemplo, uma medida bem utilizada no rock and roll é o bumbo com 22 por 18, a caixa por 14 por 6,5, o tom 1 de 12 por 9, o tom 2 de 13 por 10 e o surdo de 16 por 16. Tá? O pessoal do jazz, conforme eu disse, ele por exemplo, pegaram esse surdo de 16 por 16 e transformaram em bumbo, para poder ocupar menos espaço. Né? Então aí já começou as mudanças. Né? Você vê que deu uma reduzida bem bacana, diminuiu bastante o tamanho para poder colocar nos táxis e poder circular para fazer suas apresentações. Né? Aí você vê aqui uma medida menor. Você vê um bumbo de 18 por 16, uma caixa de 14 por 6, um tom de 8 por 7, um tom 2 de 10 por 12 e um surdo de 14 por 13. Já deu uma reduzida. Né? E tem uma medida aqui que é mais utilizada em bateria infantil, né? Que é a última, e foi a que eu utilizei, me baseei para poder fazer essa minha aqui de treino. Né? Que é o bumbo de 14 por 11, você já nota que é bem menor do que aquele surdo, né, 16 por 16, que o pessoal utilizou no jazz. Né? Uma caixa de 12 por 5, né? Um tom de 10 por 5 e um surdo de 12 por 6. Né? Então vocês veem aí que é uma medida bem reduzida, que são essas medidas que a gente vê em bateria para criança. Né? Então eu fiz dessa forma porque ocupa menos espaço e dá para fazer menos barulho também. Né? Apesar de ser uma coisa bem simples, ainda mesmo assim faz barulho. Tá? Para poder estudar legal. Bem, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui para não ficar muito longo. Tá? No próximo vídeo eu vou trazer o pedal e vou trazer as ferragens, né? Também conhecida como estante, para pôr os tambores, tá, pessoal? Jesus abençoe a todos. Aguardem aí que eu já provavelmente postarei o próximo, beleza?